palavra do Senhor diz: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo viu o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, e destas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Louvado seja o Senhor. João capítulo 10, versículo 10 ao versículo 18. Jesus Cristo mostra aqui o seu grande amor, o seu sacrifício por nós, mostrando que o inimigo veio com um objetivo: matar, roubar, destruir. Ou seja, as falsas doutrinas, os falsos pastores, os falsos mestres. E nós temos aqui informações sobre diferentes denominações cristãs. O título de nossa mensagem é essa: diferentes denominações. Meus amados irmãos, amigos, existem várias denominações cristãs, cada uma com suas próprias crenças, práticas e tradições. Aqui estão algumas das principais denominações cristãs. Você sabia que a primeira reconhecida foi a Igreja Católica? A maior denominação que se considera cristã, liderada pelo Papa e pela Igreja Católica Romana, caracterizada-se pela adoração aos que já morreram, a Virgem Maria, e pela autoridade do Papa. Essas aí são essas pessoas que estão formando uma denominação chamada Católicos Romanos. Observamos que o protestantismo, uma ampla gama de denominações que surgiram a partir da reforma pentecostal no século XVI. Algumas das principais denominações protestantes incluem luterismo, calvinismo, anglicanismo, batismo e metodismo. Essas que ficaram nesse caminho do protestantismo. Também vem ortodoxa oriental, uma denominação que se separou da Igreja Católica na época. No século XI, caracteriza-se pela adoração aos ícones e pela autoridade dos patriarcas. Essa era a sua visão. Aí vem as denominações evangélicas: pentecostalismo, neopentecostalismo, evangelicalismo, e aí vai. Mas observando no pentecostalismo, caracteriza-se pela ênfase na experiência de quem? Do Espírito Santo e nos dons espirituais. Isso aí é o pentecostalismo. Já vem o neopentecostalismo, uma variante do pentecostalismo que surgiu mais ou menos na década de 1970 e 1980. O evangelicalismo também, uma denominação que enfatiza a autoridade da Bíblia e a conversão pessoal. Outras denominações, mormonismos, testemunho de Jeová, cientólogo, aqui está vários exemplos para que os irmãos, amigos nos ouçam e tirem as suas conclusões. Por exemplo, mormonismo, uma denominação que surgiu lá nos Estados Unidos do século
XIX, também conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Testemunho de Jeová, uma denominação que surgiu também nos Estados Unidos, lá no século XIX, conhecida por sua interpretação literal da Bíblia e pela rejeição da Trindade. Não aceita Pai, Filho e Espírito Santo. Cientologia, uma denominação que combina elementos do cristianismo com conceitos científicos e filosóficos. Essa aí é a questão da cientologia. Então, denominações históricas. Vem também arianismo, uma denominação que surgiu lá mais ou menos no século IX e foi condenada como herética. Denominações principais, como nós falamos, a católica romana lá no início, que se desviou do caminho do Senhor, adorando imagens feitas de barro, de gesso, de bronze e de tantas outras coisas. Aí vem a autoridade do Papa, eles ficam embasados em alguns textos da palavra de Deus para poder enganarem as pessoas até o século XXI que nós estamos vivendo hoje. Como nós sabemos, dentro da cidade de Esperantina, nós temos hoje a adoração a imagens de esculturas. São dois padroeiros, segundo eles, a igreja que era a principal, a verdadeira, se desviou do caminho do Senhor e adorando imagens, rezando, acendendo velas, estão eles adorando hoje, nesse momento, esse período agora de janeiro, fazendo a festa do Sebastião, aquele que já morreu, que tem umas flechas nos peitos e outros lugares. Eles fazem um espetáculo, alguma coisa assim, para transparecer aos que não conhecem a palavra de Deus. É uma obra que toca o coração do homem, por alguém ter sido bonzinho, por alguém ter sido tão maravilhoso. Mas o nosso objetivo aqui é as denominações evangélicas, por exemplo, o pentecostalismo, Deus é Trindade, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, falar em línguas, cura e tantas outras coisas, autoridade da Bíblia, que é exatamente as denominações que têm que pregar a palavra de Deus como ela é. E o pior é que hoje a gente olha para um lado, para outro, só encontramos pessoas espiritualmente caídas, tristes, desanimadas, porque foram se desviando. Está escrito na palavra do Senhor que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E aí está o esfriamento, as pessoas lamentavelmente divorciadas da verdade. O pentecostalismo, meus irmãos, onde mostra que Deus é Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, está lá em 1 João capítulo 5 e alguns versículos, desde o versículo 13, mostrando que existem três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Assim são três. Disse Paulo lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele é homem verdadeiro. Batido no Espírito Santo, está também lá em Atos, capítulo 2, desde o versículo 1, alguns outros versículos que mostram o registro da descida do Espírito Santo, o qual o Senhor Jesus havia prometido lá em João capítulo 14, versículo 16 em diante. Eu subirei e rogarei ao Pai um outro Consolador que fique convosco para sempre. Essa doutrina do pentecostalismo é a doutrina bíblica que nós devemos seguir, que nós devemos aceitar, porque doutrinas que nos mostram onde guarda o sábado, doutrinas que nos mostram que temos que adorar imagem de escultura, rezar, acender vela, onde é que está escrito dentro da palavra de Deus? São apenas denominações que se dizem ainda cristãs, como é o caso da Igreja Católica, e que na realidade hoje já não é mais cristãs. Apesar que existe o registro de outras denominações, os registros delas não são registro de igreja, são apenas registro de associações para que tenham CNPJ e possam funcionar segundo as leis de nosso país, que mostra na prefeitura o alvará de localização do funcionamento. Então, só para isso.
mas na realidade a Bíblia nos mostra a verdadeira igreja. A verdadeira igreja de Deus não é uma igreja que anda fumando, bebendo, dançando, pulando, se prostituindo, acendendo vela, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andarás em trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. Aleluia. Então, a igreja de Jesus não é uma igreja que anda guardando sábado, porque a igreja do Senhor Jesus guarda todos os dias Jesus no coração. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi comprada pelo sangue de Jesus. Não é uma igreja que compra a sua salvação com 10% do que ela possui ou do que ela ganha. Dinheiro, dízimos, nada disso. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. É outra coisa que eles estão também incluindo a autoridade da Bíblia e liberdade para expressar a sua fé. Ou seja, essa doutrina de outras congregações que dizem que são cristãs, na realidade estão apenas buscando condições financeiras. Só isso, bens materiais. Na realidade, meus irmãos, amigos que estão na nossa escuta. Agora, outras denominações que vão surgindo, cada uma com o seu interesse. Qual é o interesse de cada denominação hoje? Cada uma com um pensamento, eu pedi mais cedo. Eles querem enricar, eles querem bens materiais, eles pregam uma doutrina onde o homem enrica, são prosperidades, essas doutrinas. Mas a palavra de Deus nos deixa bem claro. Vem o pentecostalismo. O pentecostalismo, onde Deus é trindade, onde Deus é o Senhor, onde o batismo no Espírito Santo é verdadeiro, que tem dons espirituais, que fala em línguas estranhas e tem autoridade da Bíblia. Essa é a doutrina que a Bíblia revela que nós devemos seguir. Onde nós recebemos batismo no Espírito Santo, Jesus abençoa, Jesus cura, Jesus salva, Jesus é o Senhor de ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus 13:8. Essa é a palavra de Deus. Denominações evangélicas pentecostais, ou seja, com essa doutrina do pentecostalismo. Essa é a doutrina, meus irmãos e amigos, onde a Bíblia revela que nós vamos morar no céu. Porque Jesus disse: não duvide no coração, crê em Deus e crê em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Dentro da palavra do Senhor, o que importa para nós é seguir os passos de Jesus. Ou seja, nos tornarmos um evangélico pentecostal. Deus é trindade. Jesus, Deus, homem verdadeiro. Acreditando no batismo nas águas. Como ele disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Esse é o batismo de que alguém crê, alguém aceitou a palavra, tem consciência de que é um pecador e que precisa de perdão. Esse é o batismo que a gente chama batismo nas águas, que é o batismo por imersão, não é um batismo por aspersão, onde a pessoa é colocada apenas um pouquinho de água na cabeça, como criança, um recém-nascido, que não tem consciência de nada, e para sobreviver os pais têm que cuidar, têm que amamentar, têm que cuidar de todas as formas, porque senão morre. Porque de todos os animais que nascem no mundo inteiro, tanto animais selvagens, como animais racionais, irracionais, o homem é o pior de todos. É o homem. Se não cuidar, ele morre. Todos os animais irracionais, quando nascem, eles se viram, eles vão crescendo. Já o homem, o racional, quando nasce, precisa do cuidado dos pais, até que ele possa sobreviver por conta própria. Assim somos nós. Então nós temos que acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Nós temos que crer que somos pecadores, que precisamos de um Deus que salva, que cura, que batiza no Espírito Santo, que perdoa os nossos pecados e escreve o nosso nome no livro da vida. Esse é o Deus verdadeiro, é a doutrina que nós conhecemos como pentecostalismo, e assim vamos seguindo os passos de Jesus,
conforme desceu o Espírito Santo em Atos 2, recebendo o poder de Deus em nossas vidas, falando em línguas estranhas, glória a Deus, aleluia, e recebendo essa palavra de poder para transformação de nossas vidas e nos tornarmos santos, como diz a palavra. Sede santo, porque eu sou santo. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver e não de morrer. Como estão adorando imagens de pessoas que morreram, pessoas que já há muitos tempos já não tem mais nem os ossos. Nós estamos adorando a Deus que é vivo, ressuscitou o terceiro dia, está no céu intercedendo por nós, está presente aqui e aí em todos os lugares. É um atributo dele, é a onipresença, onipotência e a onisciência. São três atributos que pertencem unicamente a Deus: a presença, onipresença, onipotência e a onisciência. Ele conhece tudo, está presente em todos os lugares. Então, nesse caso, ele ressuscitou, é vivo, está entre nós a nos ouvir. E vendo os nossos atos, quando nós estamos adorando imagem de escultura, vendo que nós estamos rezando, então ele está ali para nos condenar. Pois diz a palavra: ide pregai, aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então o homem que reza, o homem que adora imagem de escultura, a pessoa que vive numa doutrina fajuta, enganosa, mentirosa dessa para os dias de hoje, ele não tem outra coisa a não ser a condenação. Mas Jesus veio para te tirar essa condenação, meu irmão. É só você inverter o quadro. Volte atrás, se liberte desse tipo de coisa, pois Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se entregue nas mãos do Senhor, no meio do pentecostalismo, e aceite a palavra de Deus, seja um crente pentecostal para a glória do santo nome do Senhor. Afinal de contas, eu ainda posso dizer a você: se você não é pentecostal, você não é um evangélico, você não segue a Cristo. Por quê? Ah, mas tem tanta igreja que não é pentecostal. Sim, mas nós vemos dentro da palavra de Deus, Atos capítulo 2, descendo o Espírito Santo no dia de Pentecoste, eles se tornaram pentecostal. Então essa doutrina é verdadeira, é a palavra do Senhor que vem aos nossos corações para nos libertar, nos dar vida e vida em abundância, para que nos tornemos ovelhas do Senhor. Como ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Esta é a palavra que nos dá a liberdade, glória a Deus. Mas o mercenário, ele disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vendo, viu o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Aleluia. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, meu irmão, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me convém, me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-lo. Este mandamento recebi de meu Pai. Meus irmãos, meus amigos, como nós falamos de muitas denominações, procure aceitar a Cristo. Procure se congregar numa igreja pentecostal. É o caso da nossa igreja Missão Pentecostal, onde nós estamos aqui a pregar a palavra de Deus. Não quero dizer que só nós estamos certos. Não estou falando de igreja, eu estou falando da doutrina. A doutrina, porque dentro da congregação, seja ela qual for, ela tem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas salvas e pessoas condenadas. Então nós não estamos aqui lhe apresentando apenas a nossa denominação. Nós falamos que nós podemos seguir, porque estamos aqui ensinando essa doutrina, e essa é a doutrina verdadeira. E onde você ouve? Na Missão Pentecostal. Outra doutrina, em outra igreja, observamos que você está ouvindo
lá com o padre, que você tem que seguir a imagem de escultura, que você tem que rezar, e a Bíblia diz que as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, queimar no fogo a prata e o ouro que está sobre ela, nem lance dentro da sua casa, porque é abominável aos olhos de Deus. Deuteronômio 7:25 está escrito. E a Bíblia deixa bem claro: maldito o homem que faz a imagem de escultura e maldito o homem que adora. Não seja um maldito em adorar a imagem de escultura. Venha para Jesus, meu irmão, venha para Jesus, confesse o nome do Senhor. Ah, mas eu já sou crente, eu estou numa denominação, apenas guardo o sábado. Venha para Jesus, esse que guardador de sábado está perdido. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Ah, mas eu sou também dessa denominação que paga o dízimo. Abandone esse tipo de coisa, meu irmão. Venha para Jesus, dízimo é maldição. Venha para Jesus, Jesus disse: de graça receber, de graça dai. Então seja um crente pentecostal, aceite a palavra de Deus como ela é e permaneça com Jesus na sua vida, na vida daquele que lhe ouve, na vida daqueles que gostam de ouvir a palavra do Senhor. Nessa mensagem maravilhosa em que nós sabemos que existem duas alianças, a velha e a nova. Não siga a aliança velha, onde lhe dá autoridade de cobrar dízimo. Siga a autoridade de Cristo, a nova aliança, onde ele diz que é de graça. Um abraço a todos em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre.